Eu chamei essa pregação de os vales da vida, porque nós todos vamos passar por vales. Não há uma pessoa que não vá passar por vale. Tem um ditado que diz assim: somente sol e nenhuma chuva produz um deserto. Muita chuva e nenhum sol produz inundação. Então, se a gente nunca tiver um dia chuvoso, mas também não tiver um dia ensolarado, vai ser sempre uma balança pendendo para um lado só. E a nossa vida ela tem que ter um equilíbrio, nem de mais nem de menos. Porque quando chove muito e não tem sol, produz inundação e traz desastre. Quando tem sol demais e não tem chuva, produz a seca e vem a falta do que se ter. Mas a vida é como isso. É uma mistura de vários sentimentos: a tristeza, a alegria, vitórias, derrotas, sucessos. É uma montanha russa, né? Quem já foi num parque de diversão já viu como é uma montanha russa? Já andou? É cheio de altos e desces, né? Altos, baixos, curvas. E a nossa vida é exatamente como se fosse uma montanha russa. Nós vamos ter momentos que nós vamos estar muito alegres porque as coisas estão dando certo. E tem outros momentos que nós vamos estar chorando porque as coisas não estão conforme nós queríamos. Mas independente de uma ou outra situação, todas elas são conforme Deus quis para as nossas vidas. Sejam elas no momento de alegria, sejam elas no momento de tristeza. E é nisso que nós precisamos entender. Quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, eu comecei a ver alguns vales que a Bíblia menciona. E um dos primeiros lugares que eu prestei atenção foi Josué, quando Josué menciona o vale da desgraça, que está lá em Josué 7:26, se você quiser depois abrir na tua casa. Mas diz assim: e puseram em cima dele um montão de pedras, e por isso que o nome daquele lugar é Vale de Desgraças. O segundo vale que me apareceu foi um mencionado por Davi, que está lá em Salmos 84:6, para aqueles que gostam de procurar na Bíblia, que fala assim: o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. E o último vale ao qual também eu verifiquei na Bíblia, dentre outros, está lá em Oséias 2:15, onde ele fala: vale da aflição, e transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança. Eu verifiquei esses 3 vales inicialmente, mas teve uma passagem da Bíblia que eu quero usar como base para esta pregação, que está lá no livro de Salmos, muito conhecido, capítulo 23, quem não souber de cor essa, vai ser reprovado nas aulas da professora Helenice. Salmo 23. Vamos nos colocar de pé para que nós possamos ler esse salmo juntamente, que é um salmo tão bonito. Aí a partir do verso número 4 até o verso de número 6. A palavra de Deus diz assim, se você quiser acompanhar comigo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Esse versículo é muito bonito. Ele é muito bonito. Eu gosto muito dele. Tem muita gente que também deixa isso aqui aberto na casa, né? Deixa lá, abre a porta, está lá a Bíblia, no Salmo 23. Pode se assentar, querido. Mas eu comecei a verificar na Bíblia esses 3 vales. E toda vez que nós vimos um vale sendo mencionado na Bíblia, foi referente a um momento de dificuldade que alguém ou alguma nação passou. Os vales, eles existem exatamente para representar
as dificuldades que nós encontramos nas nossas vidas. Os vales, primeiramente, os vales são inevitáveis. Não tem como você evitar um vale. Vai acontecer, pode contar com isso. Mais cedo ou mais tarde, você vai passar por um vale. Talvez você esteja saindo de um, talvez você esteja entrando em um, ou talvez você ainda vai passar por um. É que nem aquele ditado do motoqueiro. Existem dois tipos de motoqueiros, que caíram e aqueles que ainda vão cair. O vale é mais ou menos a mesma coisa. Eles são inevitáveis. Todos nós passaremos por um vale. Jesus já afirmou isso lá em João 16:33, quando ele disse: no mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor já falava para nós: nós vamos passar por vales, nós vamos passar por momentos difíceis, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não desista, persevere, tenha bom ânimo. A questão aqui, mas e se acontecer? Não, a questão é assim: quando vai acontecer? Quando o meu vale vai chegar? Quando o meu vale vai acabar? Quantos aqui já passaram por um vale na vida? Levanta a mão. Quantos aqui estão passando por um? Olha só, todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo vale. Talvez um esteja no vale da desgraça, o outro no vale árido, o outro está no vale da aflição. Cada um escolhe o seu aí, tem 3 aí. Mas todos nós passamos por vales. Vales são imprevisíveis. Não tem como prever o que vai acontecer nele. Não podemos planejá-los, não podemos tentar evitá-los. Além de serem inevitáveis, são implanejáveis, são imprevisíveis. Eles acontecem no momento que nós nem imaginamos. Uma morte na família, uma doença que chega, uma perda de emprego, um relacionamento que se acaba. São situações que você não prevê que vai acontecer, mas elas podem acontecer assim na sua vida. E você tem que buscar força no Senhor para poder passar por ele, porque é imprevisível você saber quando ele vai acontecer. Você não sabe se você vai morrer amanhã. Você não sabe se você tem uma doença que você vai descobrir amanhã. Você não sabe nada. Algumas coisas você pode tentar saber, mas você não tem o controle sobre todas as áreas da tua vida. Existem vales que você nem sabe ainda, mas já estão aí, às portas da sua vida, para chegar. É como aquele motorista que está dirigindo o seu carro na estrada, está sem o step e o pneu fura. Ele não podia imaginar que aquele pneu ia furar, e ele entrou naquele problema. E geralmente o vale, ele chega num momento bem inconveniente da nossa vida. Parece que está tudo indo bem, aí puf, uma bomba estoura. Cai uma dinamite, uma bomba atômica sobre as nossas vidas. Parece que para tudo. A gente não consegue andar mais para frente, para trás, nem para o lado. Ficamos presos naquela situação. Mas eu quero te falar uma coisa: vale também ele é imparcial. O vale não escolhe pobre, ele não escolhe o rico, ele não escolhe o mais alto, o mais baixo. O vale está aí para todos. Todos, sem exceção. Ninguém está imune contra o vale. Ninguém tem isenção de dor e de sofrimento. Ninguém recebe passe livre do problema. Tem muita pessoa que pergunta: mas por que eu? Porque você é humano. E por ser humano, você está dentro desta possibilidade de passar por um vale. Você está dentro do cálculo matemático das probabilidades de receber uma notícia ruim, receber uma situação constrangedora, passar por uma situação constrangedora. Ninguém está imune. A palavra de Deus diz assim, lá em Mateus 5,45, Jesus declara assim:
Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus. E dá chuva tanto aos que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Jesus está dizendo aqui, eu não estou isentando ninguém de nada, porque tanto para o bom, tanto para o mal, está aí o sol, está aí a chuva. Tanto para o bom, tanto para o mal, existem as adversidades que vão chegar. Mas parece que porque nós temos uma condição financeira talvez um pouco menor do que o pior, não vou ser pior, né? Uma situação não tão boa quanto ao amigo do lado, parece que o nosso vale é sempre pior, né? Sempre o vale da nossa casa é pior que o do vizinho. A grama dele sempre está mais verdinha, a minha está sempre queimada de sol. Não, querido, as aparências elas enganam. Tem muitas pessoas que eu conheço com muito dinheiro, que moram em casas grandes, mas elas estão passando por momentos terríveis, talvez não seja no financeiro, mas doenças, pessoas com problema de depressão profunda, pessoas com problema de falta de amor dos seus parentes, vivem sozinhas com seu dinheiro. E nós achamos talvez que nosso vale seja o pior de todos. O cristão também passa por vales. Fica triste, fica decepcionado. Como eu falei, porque você é crente, não quer dizer que você não vai ter problemas. Jesus já disse ali, que no mundo passarei por aflições. Ele passou por várias. Ele era o próprio Deus. Então imagina nós, se nós não vamos passar por um vale também. Mas eu quero te dizer que existe uma diferença entre nós cristãos e aqueles que não são cristãos. E a diferença é que quando nós estamos passando do vale, existe uma presença a mais junto conosco, existe a presença do pastor. O pastor aqui se figura como Deus, o próprio Deus, que cuida das suas ovelhas, como diz ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como diz lá em Josué, como fui com Moisés, assim serei contigo e não te deixarei, te desampararei. Ou lá em Mateus 28, 20, lembrei disto, eu estou com vocês todos os dias até os fins do tempo. O vale vai existir na tua vida sempre, querido, mas a diferença que você tem é que existe um bom pastor que está com você a todo momento neste vale, segurando a tua mão, não te deixando cair, não te deixando desistir, te ajudando a conseguir passar por este vale. Mas de onde vêm os vales? O que geram vales nas nossas vidas? Eu listei 3. A primeira é o diabo. Ele tem prazer de ver as pessoas no vale. Ele arma ciladas. Olha o que diz Pedro no livro de 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo, ele é um arquiteto de vales. O diabo, ele quer te colocar no vale a todo tempo. Porque ele sabe que no vale você perde as suas forças. Ele sabe que no vale você talvez pense em desistir. Ele sabe que talvez no vale você pense em voltar para a tua vida passada. Ele sabe que no vale você não tem força para buscar a Deus. É por isso que ele arma ciladas na tua vida financeira, na tua vida conjugal, no teu emprego, na tua família com discussões, brigas, rachas, no teu ministério colocando ciúmes, colocando inveja. O diabo, ele arquiteta todas estas coisas tentando fazer com que você caia num vale, aonde você fique preso naquele vale e não consiga sair dele. Você já viu como é a formação de um vale? Um vale é como se fosse um buraco com um monte de montanhas em volta. Então, para você sair do vale, quer dizer que você tem que escalar uma montanha.
E a palavra de Deus diz, elevo meus olhos ao monte, de onde de me vem o quê? O socorro. Então nós temos que olhar sempre para o monte, para o alto, não olhar para baixo, para o vale, porque o vale é um buraco, aonde você quer ficar. O vale é um buraco aonde o inimigo quer te enterrar naquele lugar. O vale é uma armadilha que ele preparou na tua vida para parar o teu ministério. Eu quero te falar nesta noite que existem pessoas aqui que o diabo tem armado, criado situações para te colocar em vales, para parar você naquilo que Deus te chamou para fazer. Mas nessa noite eu quero te dizer que este vale não vai prevalecer sobre a tua vida, porque ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, querido. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Está me entendendo? O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Declare, o Senhor está contigo. O Senhor está comigo. Fala para a pessoa do seu lado aí, o Senhor está contigo. Fala para a pessoa do seu lado, o Senhor está contigo. O segundo vale, ou a segunda forma de um vale aparecer, é proveniente do homem, nós mesmos. Hoje de manhã eu preguei, eu já havia pregado essa mensagem aqui, alguns motivos porque Deus não responde às nossas orações. E um dos motivos ao qual Deus não responde à nossa oração se chama ansiedade e desobediência. Uma está ligada à outra. Nossa ansiedade faz com que nós pequemos através da desobediência, porque nós tentamos fazer da nossa forma, pelas nossas próprias mãos. Assim como fez Abraão, tentou resolver o problema do filho com a escrava. Assim como fez Geazi, o ajudante de Eliseu, tentando resolver o problema financeiro, correndo atrás de Naamã, pegando o dinheiro. E às vezes, essas atitudes nas nossas vidas, pensamentos errados, pensamentos do homem, sem consultar a Deus, sem buscar a presença de Deus para saber se era aquilo realmente que Ele queria para a tua vida. Você toma um passo baseado na tua vontade, no teu coração, e sabe o que acontece? Você dá de cara num muro, ou cai dentro de um vale. Porque você tomou a atitude errada. Deus não te falou para ir naquele lugar. Deus falou a você, fica aqui meu filho, espera mais um pouco aqui neste lugar, porque eu vou te fazer grande aqui neste lugar. Mas a tua pressa para chegar lá te faz ter atitudes exacerbadas, ansiosas, e você começa a atropelar. É como um homem de negócio que quer fechar alguma coisa muito rápida, e ele precisa de um recurso, e Deus está falando, espera, eu vou mandar o recurso, mas ele está desesperado, ele quer fazer, vai no banco, pega um empréstimo, vai no outro banco, pega outro empréstimo, mas na hora que ele vai ver, está com aquele rombo financeiro, não tem como se livrar. Ele mesmo cavou um vale financeiro na vida dele. Pessoas que querem, através da inveja, se compararem a outras. Pô, mas se o André dirige um Honda Accord, eu também tenho que dirigir um Honda Accord. Vou comprar um, meu irmão. Vou lá no banco, financio lá em 600 vezes, vejo como que eu pago depois. Aí depois fica lá desesperado, porque o banco está mandando um monte de carta falando que vai tomar o carro porque você não tem que pagar. Você não tem como pagar, ou você não tem pago. Foi um dos tópicos que eu coloquei também. Motivações erradas. Você tem que obedecer, você tem que fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus planejou para a sua vida. Deus, Ele te dá uma estratégia, querido. Deus, Ele não vai mandar você para uma terra ao qual Ele não conhece. Quando o povo de Israel ia entrar na terra prometida, a estratégia de Deus foi falar para José que ele enviasse os espias. E lá eles verificavam a terra como eram. E os espias viram que havia lá homens de guerra, havia uma muralha, havia isso, havia aquilo. Então quando eles chegaram, eles não chegaram lá sem saber aonde eles estavam pisando, mas eles sabiam porque eles espiaram a terra antes. O que eu estou querendo te dizer aqui nesta noite é que se você tem um plano na sua vida, confie no Senhor este plano. Confie no Senhor o teu projeto. Não tome uma atitude apressada, achando que por você mesmo você pode fazer.
ou você está criando um vale na tua vida? Você está criando o seu próprio vale. Eu já criei vales na minha vida. Já perdi uma oportunidade de emprego muito boa, porque eu falei demais. Eu já contei essa história. Estava tudo acertado, viajei para a Suécia com a minha esposa. Fiz entrevista de emprego, acertei salário, assinei tudo que tinha que assinar lá. Voltei para o Brasil, já saí falando para todo mundo que eu ia para morar na Suécia. Nem tinha ainda fechado a documentação no Brasil. Saí já cantando de galo. Ou seja, minha ansiedade me fez atropelar os planos. Sabe o que eu fiz? Eu criei um vale para mim mesmo. E aquele vale fez eu perder aquele emprego. Sabe por quê? Porque eu não soube controlar os meus projetos, eu não soube guardar para mim aquilo que Deus tinha colocado nas minhas mãos. Seus projetos são seus, não são do seu vizinho. Guarda eles para você. A hora que você começar a viver o seu projeto, ele vai ver com os próprios olhos o seu projeto acontecendo. Você não precisa falar antes. A sua glória não vai ser maior nem menor se você contar antes. Pelo contrário, vai ser até mais bonito quando ele vê você prosperando naquilo que o Senhor te colocou para fazer. Sem alarde, sem carnaval, sem festa. Um degrau de cada vez. Não deixe esse vale criado por você mesmo chegar na tua vida. Um terceiro vale que é criado na nossa vida, e esse muitas das vezes é necessário, é o vale que é criado por Deus para nós. Deus às vezes ele precisa nos fazer passar por um vale, para que nós possamos aprender, amadurecer e crescer em alguma situação. 2 Coríntios 4,17 fala assim: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Olha o que está dizendo aqui Paulo na segunda carta de Coríntios 4,17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Deus às vezes vai te colocar numa situação, querido, porque Ele está talvez provando a tua fé. Jó foi provado. Um homem rico, próspero, com muitos amigos. Mas o diabo disse que se ele perdesse tudo, ele blasfemaria contra o Senhor. E Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele. Então aquele vale foi planejado por Deus para provar a vida de Jó. Mas mesmo no vale, Jó reclamou de tudo, mas ele não blasfemou contra Deus. Pelo contrário, ele pedia que Deus o levasse para que a aflição dele acabasse. Mas a palavra de Deus diz que quando foi restaurado, Deus restaurou N vezes mais o que Jó tinha. Muitas vezes mais. O que Deus está falando para você nesta noite, querido, talvez você esteja passando num vale, porque Ele decidiu que você precisa amadurecer. Porque Ele decidiu que você precisa crescer. Porque Ele decidiu que você precisa tomar algumas atitudes na sua vida, transformar algumas coisas, remover algumas sujeiras do seu tapete, matar alguns reis Saús que existem na tua vida, que já não agradam mais a Ele. E é por isso que você está passando por esse vale. Porque neste vale é onde você vai ser limpo pela presença do Senhor. E quando você sair deste vale, a glória dEle será tão grande, que não se cortará, não será como o sofrimento que você passou, porque como diz aqui, nos trará uma glória enorme e eterna. Glória enorme e eterna. O que Deus tem para você é uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento que você está passando neste momento, muito maior do que a dificuldade que você está vivendo neste momento. Deus tem para você uma glória eterna e enorme. Todo vale serve para um propósito. Os pequenos, os grandes, todos têm um propósito. Talvez você é uma pessoa que precisa ser tratada, porque você se irrita fácil demais. Aí Deus vai te colocar uma pessoa bem irritante do lado.
Talvez Deus, você é uma pessoa que fala demais, Deus vai colocar uma pessoa que escuta demais do seu lado e fala tudo que você conta para ela, para outros. Tem que tomar cuidado, querido. Tudo tem um propósito. Mas como vencer os vales? Aqui todo mundo quer saber como vencer o vale, né? Todo mundo está passando por vale. Estou passando por um vale neste momento. Tenho certeza que todos aqui estão passando por um vale, cada um numa área diferente. Nós estamos passando por um vale. Mas eu quero te dizer que depois do vale, existe o topo da montanha. E geralmente, depois da montanha, tem outro vale, aí tem outra montanha, e lá no final tem um rio, ou tem um mar. Tem a água, que refrigera, que refresca. Vamos olhar esse texto de Davi, e vamos tirar algumas lições deste texto, dos Salmos. Primeira coisa que nós temos que fazer para vencer o vale, é recusar o desânimo. E olha que interessante, ele diz assim: ainda que eu ande, ele não está falando ainda que eu corra, ele não está falando ainda que eu fique em pânico, ainda que eu fuja, ele está falando ainda que eu ande. Andar significa dar passos firmes e conscientes, olhando um passo atrás do outro, sabendo aonde você está pisando. Porque quando você está correndo, você não é tão rápido que você não sabe onde você está pisando. Andar significa dar passos conscientes, sabendo o que você vai fazer. O que Davi está querendo dizer ali, eu vou enfrentar o vale que surgiu na minha vida, eu vou andando firme, consciente, sem desanimar, sabendo que o problema é grande, mas também sabendo que a minha vitória será muito maior, porque aquele que está comigo é maior do que o meu problema. Você tem que olhar para o... Como é que fala? Como é que eles falam? Deus o problema não, como é que é? Qual é o tamanho do seu problema não? Como que é? Qual é o Deus do seu problema? Agora... Hã? Isso, fala para o seu problema o tamanho do seu Deus. Tem uma outra versão que eu conheço também, mas me fugiu aqui a memória. Você tem que enfrentar o vale. Você tem que dar um passo de cada vez naquele vale, no seu problema. Não adianta sair correndo desesperado, tentando resolver um problema, que talvez você vai criar um outro problema, que vai criar um outro problema, que vai trazer outro problema. Mas quando você tem consciência do que você está fazendo, como o salmista, como o Davi está dizendo aqui, ainda que eu ande, passos firmes, consciente, sabendo cada ato que eu vou tomar, cada passo que eu vou dar para resolver aquele problema, você vai sair deste vale. Você vai sair deste vale. E caminhando, você vai recusando-se a desanimar. O vale não é possível rodear, não é possível passar por baixo, você tem que passar por ele, subir a montanha e sair dele. Então você precisa caminhar, e nessa caminhada você não pode desanimar. Você tem que crer que Deus vai te tirar de lá, e Deus Ele vai te tirar de lá. Segunda coisa que você precisa fazer no vale, você precisa recusar o medo. Você recusou o desânimo, agora você vai recusar o medo. Naquele mesmo verso, Davi diz assim: não temerei, não temerei. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Davi está dizendo, eu recuso a ter medo na minha trajetória por dentro deste vale. A situação parece difícil, parece que eu vou perder, mas eu não vou ter medo desta situação. Eu vou glorificar ao Senhor a todo momento, porque eu sei que dando glórias e retendo o medo da minha vida, tirando o medo da minha vida, eu vou ser vitorioso. As pessoas, às vezes, elas travam no meio do vale. Já viu criança? Quantos aqui gostavam de subir árvore quando era criança?
Eu subia muito em árvore. E uma vez eu fui subir uma das maiores árvores que tinha na rua. Aí eu subi, quando eu cheguei lá em cima, meu irmão, eu travei. Não ia nem para cima, nem para baixo. O medo me tomou naquela árvore. Eu olhava para baixo e não conseguia descer. Também não conseguia para cima. Meu pai teve que pôr uma escada e me tirar. Isso é o que acontece com muita gente dentro do vale. A situação é tão difícil, tão difícil, o medo se torna tão grande que a pessoa trava, tem medo de dar um passo à frente, tem medo de dar um passo atrás, tem medo de fazer qualquer coisa. Ela simplesmente trava no meio do vale, aquele vale se torna constante, ela não consegue sair mais daquele lugar. Mas você tem que fazer como o salmista: eu não temerei, eu passarei por este vale. Focaliza no poder de Deus e não no problema. O problema vai estar lá, mas se você focar no poder de Deus, se você focar no alto da montanha, você não vai se preocupar com o que vem à frente. Ainda que você ande com passos firmes e observantes, mas você vai estar focado no teu objetivo que está lá em cima daquele monte, aonde está a saída do teu vale. Terceiro ponto, para passar pelo vale: confiar na proteção de Deus. Temos que confiar na proteção de Deus. Olha que ele diz assim, nesse mesmo versículo: a tua vara e o teu cajado me protegem. A tua vara e o teu cajado me protegem. A vara e o cajado eram duas ferramentas básicas de um pastor que ele usava para defender as suas ovelhas. Quando vinham os lobos, ele usava aquela vara para bater nos lobos, expulsar. Davi com certeza deve ter usado o cajado dele para lutar lá com o leão, com o urso que queria comer lá. Ele está dizendo que a vara e o cajado do Senhor o protege dentro daquele vale. A vara e o cajado representam o poder de Deus sobre a tua vida. Representam a justiça dele para proteger você diante de uma situação ao qual você sozinho não tem capacidade de sair. A vara e o cajado do Senhor aqui estão representando, oh aleluia, o poder de Deus na transformação da tua situação, da transformação do teu vale em bênção. Se você está parado num vale hoje, você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no poder de Deus. Você precisa confiar que Ele é capaz de te tirar daquele lugar. Tem pessoas patinando dentro do vale, porque elas estão tentando subir sozinhas uma montanha, a qual elas não têm mais força para subir. E parece que cada vez que você sobe, você cai, e quando você olha, parece que a montanha é maior. Parece que você olha e a montanha é maior. Parece que você olha e a montanha é maior. Parece que você nunca vai conseguir sair daquele vale. Mas eu quero te dizer que dentro daquele vale existe um bom pastor, que não te abandonou em nenhum momento. Está ali para te ajudar nos teus medos. Está ali para te ajudar com o poder e a glória dele, para te dar discernimento e sabedoria como proceder nas suas dificuldades. Está ali para te ajudar a caminhar em passos firmes diante do problema. Está ali, mais do que tudo, para mostrar a grande glória que ele tem sobre a tua vida. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez você entrou aqui cansado, triste, você entrou desesperado, porque está passando por um vale, está passando por uma situação muito difícil. Giovanni, você não está passando por um momento muito difícil, mas eu quero te dizer nessa noite, que ainda que você passe
pelo vale da sombra da morte, não temas mal algum, porque Deus está contigo. A vara e o cajado do Senhor te consolam. E Ele manda dizer que Ele está preparando uma mesa diante da tua situação, ao qual você será ungido, será transbordante a tua vitória. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida, e você vai habitar na casa do Senhor. Acho que você não entendeu. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, querido, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mal algum te acontecerá, mal algum te tocará, porque o Senhor está contigo.